Antes de orarmos, vamos primeiro reservar um momento para ouvir a palavra de Deus e depois oraremos juntos. O Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 27, declara esta poderosa verdade. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Vamos dizer esta frase novamente. As ovelhas do Senhor ouvem a sua voz. O que isso significa? Significa que todo verdadeiro cristão possui a capacidade sobrenatural de discernir a voz do seu pastor celestial. Não é um privilégio reservado apenas para líderes espirituais ou pessoas especialmente dotadas. É uma promessa para cada filho de Deus que se encontra em relacionamento íntimo com o Pai. Muitos crentes vivem frustrados porque oram, jejuam, participam dos cultos, mas sentem como se houvesse um silêncio ensurdecedor vindo do céu. Eles questionam se Deus realmente fala nos dias de hoje, se suas orações chegam ao trono da graça, se existe mesmo uma comunicação bilateral entre o finito e o infinito. A verdade é que Deus nunca parou de falar. Somos nós que perdemos a sensibilidade espiritual para ouvi-lo. Para entender a questão da comunicação divina, quero que você imagine a metáfora de um rádio antigo com sintonia manual. Visualize aquele aparelho com o ponteiro que você precisa mover cuidadosamente para encontrar a estação desejada. Quando está fora de sintonia, você ouve apenas chiados, interferências e ruídos. Mas quando você encontra a frequência exata, a voz do locutor se torna cristalina e cada palavra é perfeitamente compreensível. Não é apenas uma imagem poética, mas uma realidade espiritual profunda sobre como nos conectamos com a voz do Altíssimo. Um momento tudo parece claro em sua caminhada espiritual, e no próximo você se encontra em total confusão mental por pecados não confessados que criam barreiras entre você e o santo, ansiedades e preocupações que gritam mais alto que a voz mansa e delicada de Deus, falta de tempo dedicado à intimidade diária com o Senhor, incredulidade disfarçada de racionalismo que limita sua expectativa, ruídos do mundo que competem pela sua atenção espiritual, pressa excessiva que não permite momentos de silêncio contemplativo, coração endurecido pela rotina religiosa sem verdadeiro relacionamento. Você já passou pela experiência de orar desesperadamente e sentir como se suas palavras batessem no teto e voltassem para você? Já teve momentos em que precisava urgentemente de uma direção divina, mas o céu parecia de bronze? Já se questionou se Deus realmente se importa com os detalhes da sua vida cotidiana? Essa frustração espiritual é mais comum do que imaginamos. Pesquisas revelam que 58% dos cristãos ativos relatam dificuldade em perceber a direção divina para suas decisões. Isso significa que mais da metade dos crentes praticantes admite não conseguir discernir claramente a voz de Deus em sua vida diária. Mas aqui está a esperança. Deus deseja falar conosco mais do que desejamos ouvi-lo, e existe um caminho claro para restaurar nossa sensibilidade espiritual. A comunicação divina é um conceito fundamental na teologia cristã, estabelecido desde os primórdios da criação, quando Deus falou e todas as coisas vieram à existência. No Jardim do Éden, vemos a naturalidade da comunhão entre o Criador e suas criaturas, onde Adão e Eva conversavam com Deus na viração do dia. O pecado introduziu uma barreira nesta comunicação, mas através da obra redentora de Cristo, o acesso ao trono da graça foi restaurado. O profeta Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2, esclarece: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós,
para que não vos ouça. Este texto revela que a dificuldade não está na capacidade divina de comunicar-se, mas em nossa condição espiritual para receber sua palavra. Para aprofundar essa verdade, a Bíblia nos apresenta a poderosa metáfora do pastor e suas ovelhas. Em João capítulo 10, Jesus desenvolve esta alegoria, explicando que as ovelhas conhecem intimamente a voz do seu pastor. Nos tempos bíblicos, os pastores levavam seus rebanhos para pastar em campos comunitários, onde se misturavam com outras ovelhas de diferentes donos. No final do dia, cada pastor chamava suas ovelhas pelo nome e elas imediatamente reconheciam sua voz específica, separando-se dos demais rebanhos. Não respondiam à voz de estranhos porque não tinham familiaridade com elas. Esta intimidade era desenvolvida através de convivência diária, cuidado constante e relacionamento pessoal. Espiritualmente, isso nos ensina que reconhecemos a voz de Deus através da intimidade cultivada no relacionamento diário com Ele. A primeira epístola de Samuel, capítulo 3, nos mostra o jovem Samuel aprendendo a discernir a voz divina. Inicialmente, ele confundiu a voz de Deus com a de Eli, mas através do direcionamento do sacerdote experiente, Samuel desenvolveu sensibilidade para reconhecer quando o Senhor estava falando. Isso ilustra que a capacidade de ouvir a Deus pode ser desenvolvida e aprimorada através da prática espiritual disciplinada. O Salmo 29, versículo 4 declara: "A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade." Deus promete em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, "Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes." Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Jesus afirma: "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo." Então, eu quero falar diretamente com você agora mesmo. Talvez você esteja passando por um momento em que se sente espiritualmente surdo, como se Deus tivesse se calado em sua vida. Você ora, mas não percebe respostas. Você busca direção, mas sente-se perdido nas decisões importantes. Você quer experimentar a intimidade que outros testemunham ter com o Pai Celestial. Aqui estão as instruções práticas para desenvolver sensibilidade espiritual. Confesse e abandone pecados conhecidos. Examine sua consciência diante de Deus e confesse tudo que está criando barreiras entre vocês. A Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz: "Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis." Estabeleça momentos diários de silêncio contemplativo. Reserve pelo menos 15 minutos diários apenas para ouvir, sem pedir nada. Pratique o silêncio expectante diante do Senhor. Mergulhe profundamente nas Escrituras. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, conforme Romanos, capítulo 10, versículo 17. Leia, medite e memorize versículos bíblicos diariamente. Cultive expectativa genuína. Aproxime-se de Deus com fé de que Ele deseja falar com você. Sua expectativa ativa sua capacidade de percepção espiritual. Pratique jejum regularmente. O jejum sensibiliza seu espírito e diminui as interferências da carne que competem com a voz divina. Não permita que a frustração ou incredulidade roubem sua herança espiritual. Deus prometeu que suas ovelhas ouvirão sua voz, e você é uma das ovelhas dele. Ele não é parcial. O que ele fez por outros crentes, fará por você também. Prepare seu coração agora para uma oração poderosa, onde pediremos que Deus remova todas as barreiras que impedem sua comunicação conosco. Jesus é a ponte que reconecta nossa alma com o coração do Pai. Através dele, temos acesso à presença divina e podemos experimentar a intimidade que nosso espírito anseia.
Esta é a hora de romper o silêncio espiritual e entrar numa nova dimensão de relacionamento com seu Criador. Agora, vamos orar juntos. Pai Celestial, Tu és um Deus santo que desejas comunicar-te conosco. Tu és o Deus que fala, o Senhor da comunicação perfeita, o Pai que nunca se cala diante dos clamores de seus filhos. Tu és fiel em todas as tuas palavras, verdadeiro em todas as tuas promessas, amoroso em toda a tua comunicação. Nós te adoramos, porque tu não és um Deus distante e silencioso, mas o Pai próximo que conhece cada detalhe de nossa existência. Tu és onisciente e sabes exatamente o que precisamos ouvir em cada momento. Tu és onipresente e estás aqui conosco neste instante, pronto para falar ao nosso coração. Tu és onipotente e tens poder para remover qualquer barreira que impede nossa comunhão contigo. Adoramos-te porque tua voz traz vida, esperança, direção e propósito. Santificado seja o teu nome, ó Deus que fala aos corações humanos com amor incondicional e sabedoria infinita. Há momentos em minha vida, ó Deus, quando confesso que tenho me sentido espiritualmente surdo, incapaz de discernir tua voz em meio aos ruídos da vida. Às vezes, eu oro com desespero, mas sinto como se minhas palavras não chegassem até ti. Confesso que meus pecados têm criado muros entre nós e minha correria diária tem abafado tua voz mansa e delicada. Reconheço que minha falta de intimidade contigo tem diminuído minha sensibilidade espiritual. Mas mesmo nestes momentos de não entender o porquê do silêncio aparente, eu ainda escolho confiar no quem tu és. Eu confio em ti, porque o Salmo 116, versículo 2, declara: porque inclinou a mim o seu ouvido, portanto, o invocarei enquanto viver. Sei que tu sempre estás ouvindo, mesmo quando eu não percebo tua resposta. Tua fidelidade permanece inabalável, independentemente da minha percepção limitada. Então, agora mesmo eu levanto o nome que está acima de todo outro nome, o nome de Jesus Cristo. Tu, Jesus, és o caminho que nos conecta ao Pai, a verdade que esclarece nossa mente confusa, a vida que reanima nossa sensibilidade espiritual. Tu és a palavra viva que se fez carne, o mediador perfeito entre Deus e os homens. Tu és o bom pastor que conhece cada uma de suas ovelhas pelo nome. Em nome de Jesus, eu ordeno que toda barreira de pecado seja removida desta vida. Toda muralha de incredulidade seja derrubada. Todo ruído que compete com a voz divina seja silenciado. Em nome de Jesus, declaro que meus ouvidos espirituais sejam abertos para discernir claramente a voz do meu pastor celestial. Paz, aquieta-te, ó coração ansioso. Cala-te, ó mente confusa. Rendei-vos, ó pensamentos dispersivos. Jesus tem autoridade sobre toda interferência espiritual. Ele é o Senhor dos senhores, que comanda os ventos e as tempestades interiores. Em seu nome, declaro que o canal de comunicação entre meu espírito e o Espírito Santo está sendo purificado e sensibilizado neste momento. Toda interferência demoníaca é expulsa em nome de Jesus. Eu te peço agora, Senhor, que aumentes minha fé e sensibilidade espiritual para ouvir tua voz com clareza crescente. Eu peço por purificação completa de todo pecado que cria barreiras em nossa comunicação. Peço por disciplina espiritual para manter momentos diários de intimidade contigo. Peço por sabedoria para discernir tua voz de outras vozes que competem pela minha atenção. Peço por expectativa renovada de que tu realmente desejas falar comigo todos os dias. Peço por perseverança nos momentos de silêncio aparente, confiando que tua resposta virá no tempo perfeito. Tu não és apenas meu Criador distante. Tu és meu Pai amoroso que se alegra em orientar meus passos. Tu não és apenas o Deus do universo. Tu és o pastor pessoal que guia cada detalhe da minha jornada.
Conforme Hebreus capítulo 11, versículo 6 declara: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aumenta minha fé, Senhor, para que eu me torne cada vez mais sensível às Tuas impressões, orientações e direcionamentos divinos em minha vida diária. Baseado em Romanos capítulo 8, versículo 28, eu declaro que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, incluindo os momentos de silêncio aparente que me ensinaram a buscar-te com mais intensidade. Eu declaro que meus ouvidos espirituais estão sendo destampados agora mesmo para discernir tua voz. Declaro que minha sensibilidade espiritual está sendo restaurada e ampliada. Declaro que reconhecerei tua voz quando falares ao meu coração através das Escrituras. Declaro que perceberei tuas impressões em meu espírito durante os momentos de oração. Declaro que discernirei tua orientação através das circunstâncias que orquestrares. Declaro que sou ovelha do teu rebanho e ouço claramente a voz do meu pastor. Eu rejeito a mentira de que Deus não fala comigo. Rejeito a mentira de que sou espiritualmente deficiente. Rejeito a mentira de que preciso de intermediários humanos para ouvir-te. Em nome de Jesus, declaro que o relacionamento íntimo entre meu espírito e o teu espírito está sendo restaurado agora. Declaro que caminho por fé e não por vista, mas também declaro que ouço tua voz e sigo teus passos. Tu me guias como pastor fiel e eu te sigo como ovelha obediente. Tu és meu pastor amoroso, meu Pai celestial, meu amigo fiel, meu conselheiro maravilhoso, meu príncipe da paz, meu rei eterno, minha rocha inabalável, meu refúgio seguro. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tua voz permanece poderosa através de todas as gerações. Obrigado, Jesus, por seres a ponte que nos conecta ao coração do Pai. Obrigado por ouvir minha oração e por já estar respondendo antes mesmo que eu termine de falar. Sê glorificado na restauração da minha sensibilidade espiritual. Sê exaltado na intimidade renovada entre nós. Que tua voz seja a melodia constante em meu coração agora e sempre no nome poderoso e eterno de Jesus Cristo. Eu oro. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, por favor, digite amém como um sinal de fé. Oro para que todas as bênçãos desta oração estejam sobre você, em nome de Jesus. E se precisar de uma oração especial, sinta-se à vontade para nos contar nos comentários. Será uma honra orar por você. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você.